Número N é o número de solicitações de um eixo padrão de 8,2 toneladas que passam na nossa estrutura do pavimento durante a sua vida útil de projeto que o projetista estipulou. Vamos supor que nós tenhamos um N de 1 vezes 10 na 6. O que isso significa? Significa que vamos ter, né, a passagem de 1 milhão de vezes desse eixo padrão de 8,2 toneladas durante a vida útil de projeto, certo? Mas nós não temos, né? Nós não temos só esse eixo padrão de 8,2 toneladas. São diversos tipos de eixo que nós temos aí na nossa frota veicular. Mas é justamente por isso, nós vamos pegar esses diferentes tipos de eixo e transformar nesse eixo de 8,2 toneladas. Por isso que se chama um eixo equivalente padrão de 8,2 toneladas, porque nós vamos transformar todos esses eixos nesse eixo padrão de 8,2 toneladas. Vamos ver então como é que a gente faz isso aí na prática. Então esse aqui é o eixo padrão rodoviário de 8,2 toneladas força. Essa é a configuração dele. Então são 4 pneumáticos. Então o peso é distribuído 4,1 tonelada força para cada lado, com uma pressão do pneu de 5,6 kg força por centímetro quadrado, certo? Então como é que a gente vai fazer? Vai pegar todos os eixos que passam na rodovia e transformar para esse eixo padrão rodoviário, porque nós sabemos que não é só esse eixo que passam nas nossas rodovias, né? Então aqui eu apresento alguns dos eixos, os principais que passam na nossa rodovia. Nós temos o eixo simples de roda simples. Já coloco aqui a carga permitida máxima de 6 toneladas força, com mais a tolerância de 7,5%, ela vai para 6.450 kg. Temos o eixo simples de rodas duplas, que é o eixo padrão, né? Depois eu coloquei também o eixo tandem de rodas duplas, tá? Permitindo então 17 toneladas, com mais a tolerância vai para 18,28. Também coloquei aqui o eixo tandem triplo. Esses são os eixos mais comuns, mas nós temos diversos eixos que passam nas nossas rodovias, diversas configurações dos caminhões, né? Então vamos ver como é que a gente transforma esses eixos para o eixo de 8,2 toneladas. Nós temos então o conceito do fator de equivalência de operação do Corpo de Engenheiros norte-americanos da USACE, que transforma esses eixos no eixo padrão de 8,2 toneladas. A gente consegue fazer essa transformação. Aqui eu coloquei só um exemplo, por exemplo, a passagem de um eixo simples de rodas duplas de 6 toneladas força equivale à passagem de 0,25 do eixo padrão de 8,2 toneladas. Ou seja, o dano causado por uma passagem de uma roda com 6 toneladas força equivalem ao dano causado de 0,25 do eixo padrão de 8,2 toneladas. É o que mostra aqui na curva, né? Então, traçando aqui a reta de 6 toneladas, a gente vai bater aqui. Então, dá um fator de carga, ou fator equivalente de operação, o FC, de 0,25. Então, precisa ser utilizado as curvas, podem ser utilizadas as fórmulas. Aqui já deixei aqui a fórmula. Então, a gente pode utilizar essa fórmula, que é o fator de carga, nada mais é que o fator equivalente de operações. Então, tem-se o peso em tonelada força, vai-se ter o fator de carga. Se colocar aqui 8,2 toneladas, o fator de carga vai ser igual a 1, né? Certo? Aqui nessa aqui, né? Porque faixas maior que 8 toneladas. Então nessa equação, se colocar 8,2 toneladas aqui, vai sair um fator de carga igual a 1. Outro conceito importante é o fator de veículo, porque a gente quer saber qual é o dano causado por aquele veículo, né? Qual é o fator veículo, qual é a quantidade de vezes de um eixo padrão de 8,2 toneladas que aquele veículo equivale. Então, vou dar um exemplo aqui, fica mais fácil. Ó, o número equivalente do eixo padrão de acordo com cada veículo, isso quer dizer o fator de veículo. Vamos pegar o caminhão 3C, já deixei aqui preparado. O que é o caminhão 3C? O caminhão 3C é esse aqui, ó. Ele tem um eixo simples
de rodas simples, carga máxima de 6 toneladas, esse E1 aqui. E ele tem um conjunto de eixos em tandem duplo, que somam 17 toneladas, que é essa parte de trás aqui, o E2 e o E3. Então ele tem um eixo simples e um eixo duplo, um eixo tandem duplo, tá? Então é só chegar, colocar na fórmula esse valor, nós vamos ter para o eixo simples um valor de 0,28, certo? Para o eixo tandem duplo, nós vamos pegar aqui, ó, essa outra forma, 1,52 1,528 vezes 10 na menos 6 vezes a carga, que é de 17. Eu coloquei aqui a carga permitida, não coloquei mais a tolerância. Então, esse valor aqui nessa fórmula vai me dar o 8,55. Soma os dois, nós vamos ter 8,83. O que isso significa? Isso significa que um caminhão 3C, quando ele passa na rodovia, quando ele passa pela minha estrutura do pavimento, isso equivale à passagem de 8,83 vezes o eixo padrão de 8,2 toneladas. Basicamente é isso que esse fator de veículo quer dizer.